Peço que vocês abram sua Bíblia. Livro de Romanos, capítulo 8, versículos de 15 a 16. Romanos, capítulo 8, versículos 15 a 16. Amém? Então vamos ler. Pois vocês não receberam o Espírito que os torne escravos e medrosos e servis, mas receberam o Espírito que os adota como verdadeiros filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito fala no nosso íntimo, no íntimo dos nossos corações, dizendo-nos que somos realmente filhos de Deus. Os irmãos podem se assentar. A gente se emociona quando a gente vem num momento como esse, a gente vê os nossos filhos aqui, o nosso coração se enche de alegria. E não só isso, mas quando a gente fala do amor do Pai, quando a gente fala das características do Pai, aqueles que não têm os seus pais vivos, a gente lembra com saudosismo tudo aquilo que o nosso Pai fez por nós. E isso enche o nosso coração de alegria. A saudade traz aquela coisa gostosa, né? E aí a gente vê os nossos pequenos, vê eles aqui fazendo homenagens, falando que o pai é o herói, que o pai é forte, que protege de todo o mal, e a gente fica todo bobo. A gente fica todo bobo porque a gente sabe que os nossos filhos, eles são reprodução da gente. Eles reproduzem quem somos. Eles são uma esponjinha, eles absorvem tudo que a gente faz. E aí a gente fica assim, a gente ouve assim, nossa, é a cara do pai. Eu passo por isso diariamente. Quando não me confunde com a esposa dele, falam assim, nossa, é a cara do seu pai. E aí fala assim, nossa, mas até o jeito de andar é igual. Nossa, fala igualzinho o pai dele. Olha isso, como pode? E a gente fica cheio de alegria, porque os nossos filhos eles têm características que mostram como nós somos. DNA purinho, dorme igual o pai, fala igual o pai. A risada é igual. É uma reprodução nossa. E a gente se enche de alegria com isso. E é emocionante quando a gente lembra, vocês, pai. Aí você vê a sua mulher lá com a barriga, né? Vai crescendo. E você fala, caramba, vou ter um filho. E aí nasce aquela criança, você pega ela no colo. E o seu coração se enche de amor por aquele bebezinho que você sabe que você vai ter que dedicar toda a sua vida para ele. E aí você pega e, como pai, você deixa a sua filha fazer xuxinha no seu cabelo. Pinta sua bochecha de rosa e fala, papai, ó, eu sou cabeleireira. E aí você se alegra quando o seu filho faz uma faculdade e se forma, seu coração se enche de alegria. Ou quando você conduz a sua filha no altar e fala, eu cumpri a minha parte. A gente se enche de amor. E aí, Mateus, capítulo 7, ele fala assim, que nós, sendo maus, nós sabemos dar boa dádiva aos nossos filhos. A gente consegue se alegrar com essas coisas. A gente passa por momentos de dificuldade e a gente fica pensando, poxa, você pensa no seu filho, é a primeira coisa que você pensa. Às vezes você não está lá com uma conta bancária, mas você sabe que a criança está precisando de uma blusa. Você vai lá e compra. E você está precisando de um monte de coisa, mas sua prioridade é o seu filho. E da mesma forma, o pai fala para a gente assim, que a gente sendo mal, se um filho seu te pede pão, você vai dar pedra para ele? Obviamente que não. Se ele te pedir alguma coisa, você vai dar uma serpente? Obviamente que não. E a gente sendo maus, sendo cheio de falhas, cheio de imperfeições, a gente sabe dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial, Ele nos dará bênçãos espirituais, bênçãos eternas. E aí, sabe por que a gente dedica uma vida inteira para um filho? Porque a gente ama. Porque a gente ama. Sabe por que Jesus morreu naquela cruz por você e por mim? Porque Ele nos ama. E se a gente, sendo cheio de imperfeições, a gente consegue derramar amor por criaturas que também são imperfeitas, quanto mais Deus, que em essência é amor,
quanto mais o amor dele pelas nossas vidas é derramado. Você é uma reprodução, uma sombra, Pai. Você que está aqui me ouvindo, você que está aí assistindo a gente pela internet, você é uma reprodução, você é uma sombra da perfeição do Pai Todo-Poderoso. Posso ouvir um amém? E quando a gente vem nesse lugar, olha para esse lugar aqui. Pode olhar para o lado, olha para cima. Essa daqui é a casa do Pai. Se eu for um empecilho, essa continua sendo a casa do Pai, do seu Pai. Ele comprou você, Ele me comprou. E essa aqui é a sua casa. Deus, Ele não tem netos, Ele não tem genros, Ele tem filhos. Filhos amados, comprados por um alto preço. E quando você vem neste lugar, você se sente alegre, você recebe do amor do Pai, porque essa é a sua casa. Então, que nada, nem ninguém, nenhuma circunstância te impeça de estar neste lugar, porque essa aqui é a sua casa e o Pai te recebe com braços abertos. E vamos dar sequência aqui na leitura. Em Romanos 8:15 fala assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer. A gente vai falar sobre 3 atributos de Deus: a paz, o amor e a fidelidade dele. E como a gente reproduz isso. E como a gente pode aplicar isso nas nossas vidas. E aqui em Romanos, Paulo escreve: pois vocês não receberam um espírito que os escravize, que os oprime, que os subjugam, para vocês terem medo. E esse é o primeiro atributo de Deus, a paz. Deus, Ele é um pacificador. Ele nos reconciliou quando a gente ainda estava afastados. Em Cristo Jesus, Ele nos reconciliou. Ele trouxe paz. Ele fez um acordo com a gente, um acordo de amor. O primeiro atributo que a gente vai falar aqui é sobre a paz de Deus. Ele é pacificador. E em 2 Coríntios 5, versículo 20, fala que nós fomos chamados para sermos embaixadores de Cristo. O que é um embaixador? Ele é um diplomata que ele fica em um determinado país fazendo acordos. Quando entra em zona de conflito ou alguma coisa que conflita entre os 2 países, ele está lá para intermediar, para trazer a paz, para restabelecer a paz entre ambas as partes. Deus restabeleceu essa paz entre nós. Ele foi o primeiro pacificador. Ele sabia que a gente estava distante, rebelde, vivendo as nossas más condutas, os nossos maus pensamentos, se entregando àquilo, e aí Jesus vem à terra, morre na cruz e nos reconcilia com Ele. Então, o nosso Deus, Ele é um Deus de paz, Ele é pacificador. E aí, como que o que é um pacificador? A gente fica pensando no diplomata? Não só no diplomata. Sabe quando aquela pessoa vem fazer aquela fofoca? Quando você corta ela, que a gente fala cortar o mal pela raiz, você está sendo um pacificador. Você está trazendo paz sobre aquela questão. Aí, de repente, a televisão está no último volume, o cachorro está latindo, a sua mulher começa a brigar com a sua filha, ou brigar com o seu filho, você perdeu o controle, aí começa a tocar o telefone, está caótico a coisa. Deus tem chamado a gente para ser pacificador em qualquer lugar que a gente esteja. Em qualquer lugar que a gente esteja. Você levanta, respira, vai lá, coloca o cachorro para fora, faz um carinho, desliga a TV, apertando no televisor, desliga o telefone, senta com a sua esposa, senta com seu filho e promove a paz. Deus tem nos chamado para sermos pacificadores. E aí, quando a gente lê Mateus 5, versículo 9, Jesus, no Monte da Bem-aventurança, diz: feliz são os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Se você é filho de Deus, você tem que promover a paz aonde você estiver. Se você estiver no trânsito, promova a paz. Se você estiver no seu emprego, está tendo conflito, promova a paz. Se é dentro de casa, promova a paz. No supermercado, promova a paz. A atendente te entregou um pedido totalmente errado no Mac, você ficou nervoso, você está morrendo de fome. Promova a paz. Porque o nosso Deus é paz.
E a gente é uma reprodução, uma extensão dele. Ele tem nos chamado para sermos pacificadores. E como filhos de Deus, nós seremos felizes se fizermos isso. O segundo atributo de Deus, que a gente vai falar aqui hoje, porque Deus tem vários, é o amor. Versículo 15 ainda. Mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Abba, Pai é aquela sua criança, sabe? 2 anos que fala papá. 5 anos, paizinho, papai. Coloca a mão assim no seu rosto e fala papai. Íntimo, íntimo, Abba, Pai. Deus nos chamou a um relacionamento de intimidade. E por que Ele nos chamou a esse relacionamento? Porque Ele nos ama. Se Ele nos amasse, irmãos, a gente estaria perdido. Mas Ele derramou amor para a gente. E o Espírito, Ele testifica isso dentro da gente, que a gente pode chamar Deus de paizinho. Que coisa maravilhosa, sabe? O véu do templo se rasgou de alto a baixo para que você pudesse chamar Deus de papai. Para que você pudesse ter um relacionamento com Ele. E Deus, Ele é amor. A essência de Deus é amor. E quando a gente fala Deus é amor, a gente já lembra daquela frase de para-choque que vai no caminhão. Mas está escrito em 1 João 4,8 que Deus é amor. Não é só uma frase, viu, irmãos? Está escrito na Bíblia. Ele te criou, Ele te perdoou, Ele te salvou, te deu uma esperança gloriosa de te levar para Ele. Qual é o pai? Que pai maravilhoso é esse? Que Ele vê o filho perdido, Ele perdoa, Ele salva e ainda fala, ó, para você eu tenho uma esperança gloriosa. E como pais, como mães, como filhos, a gente tem que reproduzir esse amor de Deus, porque Ele foi derramado sobre a gente sem medida. E como que a gente faz para derramar o amor? Tendo relacionamento, irmãos. A gente se enche do amor de Deus quanto mais a gente tem relacionamento com Ele. Quanto mais você tiver relacionamento com seu filho, quanto você mais se preocupar com ele, quanto mais você derramar amor sobre a vida dos seus filhos, mais isso vai criar neles uma identidade de um pai amoroso, que se preocupa, que faz tudo pela vida do filho. E como pais, a gente se doa por amor. Tem coisas que nem a gente entende, né? A gente olha os nossos filhos e transborda amor, irmãos. Tem uma hora que dá um estalo assim, a gente fala, eu morro por essa criança. Eu morro por esse adulto que se tornou. Eu faço de tudo, eu dou a minha vida. Se eu precisar tirar algum órgão para que ele viva, a gente doa, porque a gente ama. E o nosso amor, ele ainda é imperfeito. Quanto mais o amor do Pai Celestial. Vocês conseguiram fazer um link? Se a gente sendo imperfeito, a gente doa as nossas vidas, a gente morre pela vida de um filho nosso. O que foi que o Pai Celestial fez por cada um de nós para que a gente estivesse aqui, ó, desfrutando da sua presença? Ele morreu e derramou amor naquela cruz, pelas nossas vidas. O terceiro atributo de Deus que a gente vai explanar aqui é, versículo 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito. O Espírito, ele testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O Espírito, ele atesta, ele valida, ele afirma que essa palavra ela é fiel, que Deus é fiel e que a fidelidade é um atributo de Deus. Um pai fiel, que ele cumpre a sua palavra. Tudo que está escrito na lei dos profetas, tem coisas que ainda vai se cumprir, e aquilo que estava escrito se cumpriu. E Jesus fala que nenhum tio, nenhuma vírgula vai ser tirada até que tudo se cumpra. Porque a palavra dele é verdade. Ele nos santifica na palavra dele, porque a palavra dele é verdade. E o Espírito Santo, ele valida isso no nosso coração. Ó, Deus, ele é fiel. Nada muda. Aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. E aí, como pais, como mães, como filhos, a gente pode reproduzir a fidelidade de Deus. No quê? Se você fala, irmão, para o seu filho que você não vai mentir, que é não pode mentir, viu? É feio. Que coisa feia, mentir, ó. Mentira é coisa do diabo. E aí você pega e mente. Aí chega um vizinho e fala, poxa, eu te chamei aquele dia. Você fala,
Eu estava dormindo. E aí você fala para sua mulher, nossa, está me chamando, eu não quero atender, não. E a criança está vendo. Quebrou ali a sua fidelidade naquilo que você falou. A fidelidade das suas palavras. Porque eles estão vendo o seu testemunho. E aí você fala que você é imitador e que não, olha, papai trabalha duro, que não sei o quê, e falta no serviço porque está com sono. Seu filho está vendo. Sabe, sua esposa está vendo. Quando a gente fala de fidelidade, é um compromisso que a gente faz de honrar tudo aquilo que a gente está propondo. Tudo, sem exceção. O Pai, Ele é fiel e Ele testifica que nós somos filhos dEle. E a gente acredita nisso porque nós sabemos que Deus é fiel. E Ele é fiel com a sua palavra, conforme está escrito nela. E aí Paulo fala assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O nome que você leva de cristão significa pequenos cristos. Cristãozinho, pequenos Cristo. Aquele que imita a Cristo. E aí Jesus pega e fala assim para a gente, eu dei o exemplo para vocês, para que assim como eu fiz, façai vós também. E ele ainda promete, o Consolador, que está aqui dentro do meu e do seu coração, testificando que nós somos filhos de Deus e que a graça dele nos basta e vai nos aperfeiçoando mesmo nas nossas fraquezas. Eu gostaria que você ficasse de pé, para a gente fazer um momento de oração. Senhor Deus e Pai, nós estamos na Tua presença e somos tão gratos ao Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é um Pai que se compadece mesmo das nossas limitações. Nós te agradecemos, Deus, porque o Teu amor foi derramado sem medida naquela cruz. E depois de 2000 anos, esse amor continua nos alcançando. Continua constrangendo os nossos corações. Muito obrigado, Jesus, pelo Teu amor, porque o Senhor olha para as marcas dos cravos nas Suas mãos. E ali o Senhor se lembra de nós. Ali o Senhor nos transformou filhos. A gente era filho da ira, a gente era filho da perdição, a gente estava perdido. Mas o Senhor nos chamou para si, nos reconciliou. E nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor é Deus de amor. O Senhor é Deus de paz. O Senhor é Deus de fidelidade, Deus. Ao amanhecer, o Senhor nos mostra o Teu amor leal, Deus. E ao entardecer, o Senhor nos mostra a Tua fidelidade. Deus, que em nome de Jesus a gente possa derramar amor, que a gente possa ser fiéis, Deus, que a gente possa, Senhor, ser pacificadores, promover a paz e receber da Tua paz que excede todo entendimento, porque o Senhor nos alcançou. Que em nome de Jesus o Senhor continue alcançando os Teus filhos, somos os Teus filhos, Deus, e que a gente chegue a um relacionamento, a uma intimidade com o Senhor para Te chamar Abba. Abba, Pai, nós te amamos, Paizinho, e que em nome de Jesus os nossos corações se derretam com o Teu amor, Deus, com a Tua presença, e que nós amemos, Senhor, estar aqui. Essa é a Tua casa, esses são os Teus filhos, nós somos os Teus filhos, que nós nos alegremos todas as vezes que a gente estiver aqui, porque o Senhor testifica que somos os Teus filhos e somos gratos a Ti por isso.